Olá, amigos Na Área do Esporte. Aqui estamos com alegria e com disposição nesse comecinho de ano para atualizar as coisas do nosso esporte, do esporte local, do esporte da nossa aldeia, do futebol principalmente. Tem aí 3 equipes profissionais para a temporada de 2023. 2 delas se preparando já para as estreias iminentes no Campeonato Paranaense da Primeira Divisão, casos do Maringá Futebol Clube e do Aruco Esporte Brasil. As 2 agremiações maringaenses que estarão representando a cidade de Canção na Primeira Divisão, uma coisa, se não inédita, pelo menos muito rara, 2 times de Maringá na Primeira Divisão. A rigor, isso só aconteceu lá nos idos de 1990, quando tinha o Grêmio de Esportes Maringá e o Maringá Futebol Clube, o Maringá Atlético Clube, à época, o tricolor maringaense, que subira para a Primeira Divisão em 89 e dividiu a condição de participar da elite em 1990 com o Grêmio de Esportes Maringá. Foi um ano só. No ano seguinte, o time maringaense, o novo time, o então novo time maringaense, o MAC, acabou desaparecendo do mapa, mas as equipes se enfrentaram pela Primeira Divisão com vitória do Grêmio por 1-0, o estádio lotado, já o Maringá, embora recente, com alguns torcedores, já um número considerável de pessoas que torciam a favor do tricolor, mas o Grêmio de Esportes de Maringá, de então, embora já agonizante, também indo para a reta final, tinha a maioria da torcida. Me lembro desse jogo, estive lá, trabalhei neste jogo como repórter. Foi um gol de Marinho Ram, do então atacante do Grêmio de Esportes, Marinho Ram, na segunda etapa, numa jogada histórica, antológica, que entrou para os anais do futebol profissional de Maringá, do zagueiro Garça, que está na cidade até hoje. O zagueiro Garça fez uma jogada pelo lado direito e um cruzamento para o cabeceio de Marinho Ram. O Grêmio de Esportes de Maringá conquistou, portanto, a primeira vitória neste embate entre 2 agremiações da cidade de Canção na Primeira Divisão. Mais tarde aconteceria também do Maringá Futebol Clube e do Grêmio, não deste Maringá, as mesmas cores, mas não este Maringá Futebol Clube, com o Grêmio de Esportes de Maringá, mas as 2 equipes não estavam na Série A, eram equipes profissionais, mas disputavam uma espécie de subdivisão, uma espécie de Série B do campeonato naquela época. Mas enfim, águas passadas que não movem moinhos, cachaças bebidas que não voltam ao litro. O que vale, o que temos de palpável, é que neste 2023 as equipes vão se enfrentar, não é? Na 7ª rodada do campeonato vai acontecer o derby valendo pontos pelo Campeonato Paranaense de 2023, que se avizinha. Começa agora no dia 14, o Maringá Futebol Clube estreia no Estádio Regional Willie Davids, enfrentando o Foz do Iguaçu. O Foz do Iguaçu que foi o campeão da 2ª divisão do ano passado. Maringá Futebol Clube e Foz do Iguaçu jogam no Estádio Willie Davids no sábado. E no dia seguinte, no domingo, o Aruco Maringá vai à capital do estado enfrentar o Curitiba. Portanto, esse o calendário inicial das equipes maringaenses, que seguem se preparando, inclusive fizeram um amistoso, as 2, não é? O jogo que era para ser no estádio Willie Davids, mas acabou sendo realizado na simpática e querida São Jorge do Ivaí, onde temos tantos amigos e onde somos sempre tão bem recebidos. Tem lá o seu estádio, e São Jorge do Ivaí acomodou este primeiro derby, amistoso em preparação, mas serviu como o primeiro confronto entre as 2 denominações atuais do futebol profissional de Maringá. Era para ser no Willie Davids, acabou sendo transferido para São Jorge do Ivaí, e o Aruco Maringá venceu por 2-0. É claro que no caso desta partida o resultado não tem importância nenhuma, nem para o Rafael Andrade, que ganhou o prélio por 2-0, tampouco para o Jorge Castilho, que está preparando seu time, perdeu, mas é um amistoso. O resultado não é levado em consideração, até porque as equipes começaram com suas formações consideradas por seus orientadores como principais, mas ao longo da partida, os jogadores todos foram testados, cada um usou seus 22, 23 jogadores disponíveis no elenco. Para valer mesmo, no próximo dia 14, o duelo do Maringá contra o Foz do Iguaçu e o confronto do Samurai Black diante do todo-poderoso Curitiba, o atual campeão. Notem que o campeão estará enfrentando o Aruco Maringá, lá na capital,
E o vice-campeão, que é o Maringá Futebol Clube, estará enfrentando o campeão da segunda divisão no estádio regional Willie Davis. Eu me demoro um pouco mais no estádio regional Willie Davis para fazer o seguinte, uma coisa que as pessoas parecem que não estão levando muito a sério, mas o estádio Willie Davis, em 2023, não terá condições de acomodar 3 agremiações profissionais. Sim, porque as duas, Maringá Futebol Clube e Aruco Maringá, vão disputar a primeira divisão. Não é? São 6 jogos que o Maringá manda, 6 partidas que serão realizadas ali, outras 5 com o mando do Aruco, e abril tem a segunda divisão do Campeonato Paranaense, quer dizer, o gramado do estádio vai continuar acomodando partidas profissionais por conta de que o Grêmio de Esportes de Maringá, sabem vocês, está na segunda divisão, vai disputar a segunda divisão porque foi o campeão da terceira divisão. Então, o estádio regional Willie Davis terá seu gramado pisoteado, o termo pode parecer um pouco chulo, mas é esse, por jogadores, ao longo de toda a temporada, sem contar as partidas ocasionais que são promovidas pelo poder público, jogos escolares, jogos abertos ocasionalmente, amistosos que os vereadores fazem, que os secretários fazem, que os amigos da prefeitura, da administração fazem. E você poderia dizer, mas não pode ceder o estádio para esse tipo de evento. Pode, porque ele é um estádio da prefeitura. A prefeitura faz com ele o que quer, não é? A prefeitura faz o favor de ceder esse estádio para a equipe que representa a cidade na divisão do futebol profissional. Quando tinha uma, isso era muito fácil. Ali poderia, as temporadas anteriores, por exemplo, do Maringá Futebol Clube, mandava ali os seus jogos, fazia ali os seus treinamentos. Agora, 2 equipes passa a ser complicado para a própria manutenção, para a própria sobrevivência e para a engenharia de sobrevivência do próprio estádio. O gramado se desgasta, as instalações constantemente usadas, enfim. E agora, para 3 times de futebol profissional, será muito difícil todos eles usarem com normalidade as dependências do estádio regional Willie Davis. Tanto que o indicativo de que o estádio não vai suportar foi o próprio amistoso que o Aruco Maringá e o Maringá Futebol Clube realizaram. Foram jogar em São Jorge do Ivaí, por quê? Já exatamente começando a poupar o estádio, começando a dar um fôlego para o estádio. E é provável até que nas temporadas seguintes a gente até torce para que o Grêmio de Esportes de Maringá suba para a primeira divisão, e se isso acontecer, oxalá aconteça, em 2024 teremos 3 clubes profissionais disputando a primeira divisão. Aí você coloca também campeonatos de juniores, campeonato sub-20, sub-17, enfim, vai ficar uma situação bastante complicada. Mas este é um problema que ainda não se estabeleceu, que ele está se estabelecendo aos poucos, mas é irreversível. É provável que as equipes de futebol profissional, principalmente, tenham que encontrar outras alternativas para mandar seus jogos. Inclusive, já há projeto das diretorias de Maringá Futebol Clube e do próprio Aruco da construção do próprio estádio. O Aruco, por exemplo, tem o CT Oriental, que é um espaço cedido pela prefeitura para a utilização exclusiva, onde construções podem ser feitas para acomodação de jogadores, para alojamento de atletas das diversas categorias, para instalação de academias, enfim, refeitórios e até um estádio para mandar jogos. Faz o cercado, manda jogos ali com 5, 6 mil pessoas. As partidas menos expressivas da competição podem ser jogadas nesse estádio, que ainda não está pronto, mas que tem um projeto. E o projeto, embora não se fale muito nisso, mas o próprio Maringá Futebol Clube também tem, talvez, de construir lá no seu próprio CT, onde também há espaço físico para a edificação ou para a instalação de um estádio para o mando de jogos. E o estádio Willie Davis continuaria disponível apenas para grandes jogos, para clássicos, como quando joga contra o Londrina, para partidas diante de um Coritiba, para jogos da Série D do Campeonato Brasileiro, que o Maringá Futebol Clube vai disputar nessa temporada. Enfim, esta é a projeção que se faz com base na lógica. Não é? Ninguém está torcendo para que isso aconteça, ninguém está aqui dizendo que os clubes não têm o direito de jogar no estádio Willie Davis, representando a cidade no futebol profissional. Direito tem, o que não existe são condições de engenharia, condições básicas para que isso aconteça. Enfim, é isso. O time do Maringá Futebol Clube participa da Copa São Paulo de Juniores, não é uma coisa inédita, nunca o futebol de Maringá participou desta importante competição sub-20 que está sendo realizada em São Paulo, que vai até o dia 23. Estamos na fase inicial, a chamada fase de grupos. O Maringá está na cidade de Leme disputando
2 das vagas para a chave para seguir na competição, com o Lemense estrearia nesta quinta-feira, não é, diante da equipe Potiguar do Rio Grande do Norte, o ABC, tem também o próprio Lemense como adversário e o Bragantino. No caso de passar por essas equipes, no caso de nesta chave ficar com até o segundo lugar, vai para a sequência da competição nesta participação histórica do Maringá Futebol Clube na Taça São Paulo de Juniores. Oxalá a molecada do Tricolor demonstre eficiência, a mesma eficiência que demonstrou no Campeonato Paranaense quando chegou à condição de semifinalista, acabou perdendo a condição de ser finalista no duelo com o Atlético, mas teve uma boa participação. Para finalizar a nossa conversa, essa nossa etapa de conversa, uma observação sobre o time de vôlei, o Unilife Maringá Vôlei, que na primeira fase da competição chegou a largar bem, chegou a ocupar a posição de 8ª colocação ali, 7ª, 8ª, mas foi caindo gradativamente com a perda de sequência de jogos e agora está no liminar da classificação. Sabem vocês que para a Superliga de Vôlei Feminino, Superliga Nacional de Vôlei Feminino, são 12 equipes participantes, as 10 permanecem e as 2 últimas caem para a subdivisão, para a Série B da temporada. E é contra essa possibilidade que o Maringá, que o Unilife Maringá vai se debater a partir de agora e já enfrenta a equipe do Flamengo do próximo domingo, neste domingo, dia 8, no estádio, no ginásio de esporte Chico Neto. Oxalá as meninas de Maringá reajam e se garantam. Passar para os playoffs não é fácil, nas 8 primeiras colocações, mas o objetivo, o desiderato, o foco das meninas comandadas pelo técnico Aldoni Gaudêncio é permanecer na elite desta modalidade, a Superliga Feminina de Vôlei. Obrigado pela atenção de todos, um abraço e bom 2023 para todo mundo.